Três jogos abrem nessa terça-feira a segunda rodada da Copa do Nordeste. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre cada um deles, novidade inclusive em relação à transmissão. Tem um novo canal que vai realizar a transmissão de uma dessas partidas. Vou trazer um pouco do meu palpite, informações sobre cada uma dessas partidas, incluindo aqui o jogo na Ilha do Retiro, que tinha informações até poucas horas atrás de não presença de público, mas houve uma reviravolta. Vai ter presença de público na ilha. Vou trazer informações sobre as duas equipes, também falar um pouco sobre esse Vitória e Souza e sobre esse Sampaio Corrêa também diante da equipe do América de Natal. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Nordeste, porque nessa terça-feira teremos o início da segunda rodada e com confrontos de peso. Sport contra Fortaleza na Ilha do Retiro, tem Vitória recebendo a equipe do Souza no Barradão e o Sampaio Corrêa diante da equipe do América de Natal. Trazer informações sobre cada um desses jogos e um pouco do meu palpite, o que eu estou esperando para esses confrontos. Já vai deixando também aqui nos comentários o que você está aguardando para cada um desses jogos. Pode deixar o seu palpite aqui também nos comentários. Deixa o joinha também, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo em grupos de amigos, em grupos de torcedores, para que a galera possa comentar também aqui abaixo e deixar a expectativa de vocês aqui no vídeo. Mas bora lá. Primeiro com as informações base para cada um desses jogos. Sampaio Corrêa contra América de Natal. Jogo no Castelão, 19 horas, tem bola rolando. O único jogo do grupo B, inclusive. Sport e Fortaleza na Ilha do Retiro, às 21 horas e 30 minutos. E o Vitória contra o Souza, também 21 horas e 30 minutos, lá no Barradão. Aqui a gente tem a classificação tanto do grupo A como do grupo B. No grupo A, Fortaleza, Sport e Souza dividem a liderança, com o Fortaleza pelo critério de desempate à frente do Sport. Fortaleza venceu por 2-0 o seu primeiro jogo, o Sport venceu por 2-1. Souza aqui na terceira colocação, CRB e Vitória empataram na estreia por 2-2, Ferroviário, Altos e Motoclube não pontuaram. Pelo grupo B se tem Vitória na liderança, Bahia. Pelo grupo B se tem Bahia na liderança, América de Natal na segunda colocação, CSA e Náutico fechando aqui o G4. Essas quatro equipes venceram na estreia. Confiança, Juazeirense, Ceará e Sampaio Corrêa não venceram. Começar falando um pouco sobre esse Vitória e Souza, duas equipes com invencibilidade na temporada. Se tem um Vitória que nos 7 primeiros jogos do ano venceu 3 e empatou 4. Dentre esses empates teve o último, que foi contra o Bahia no Bavi, de número 500. E do outro lado se tem um Souza que de 7 jogos também na temporada venceu 6 e empatou 1. Falando um pouco sobre as duas equipes, tanto o Vitória como o Souza tem problemas. O Vitória não conta com o Wagner Leonardo, por exemplo, deve poupar o Arcanjo. Quem deve ser o goleiro do Vitória para o jogo deve ser o Gabriel. E no meio de campo o William Oliveira deve ser poupado. Existe uma expectativa talvez do Mateuzinho jogar. Do outro lado, o Souza não deve contar com o Kiko, como atacante. Kiko é a única baixa da equipe paraibana. E trazendo um pouco do meu palpite, a minha expectativa para esse jogo daqui, acredito em uma tendência maior do Vitória, pelo fator mando de campo, pelo fator elenco, pelo fator, enfim, investimento, orçamento. Tem vários fatores que levam a acreditar em uma vitória do Vitória, mas é bom ter atenção a esse Souza. Não me surpreenderia tanto, por exemplo, se o Souza, diante de um início que é de invencibilidade do Vitória, mas de muitos empates, não me surpreenderia tanto se o Souza arrancasse um empate no Barradão. Mas aqui eu acredito em uma vitória do Vitória. Partindo para o outro jogo, 21 horas e 30 minutos na Ilha do Retiro, com a grande novidade, a presença do público. Os ingressos que haviam sido já iniciado a comercialização antes do bloqueio do governo de Pernambuco retomaram a comercialização nessa terça-feira. Então tem presença de público com algumas restrições na Ilha do Retiro. Por exemplo, setor para a torcida organizada não vai estar aberto, a torcida organizada não vai estar presente na ilha, mas se tem esse fator ambiente que pode pesar um pouco mais a favor do esporte. E do outro lado, um Fortaleza que consegue mais um início de temporada muito bom.
tem uma invencibilidade nesse início de temporada. Na estreia da Copa do Nordeste bateu o Motoclube por 2-0. Teve uma outra vitória bem marcante nesse início de temporada, que foi no Cearense diante do Cariri por 7-0. E do outro lado é um esporte que tem um aproveitamento, dá para dizer que modesto nesse início de ano, até porque nos 3 primeiros jogos do Campeonato Pernambucano utilizou uma equipe de base, só foi utilizar a equipe profissional na estreia da Copa do Nordeste diante de um cearense, diante do Ferroviário, e bateu o Ferroviário por 2-1 fora de casa. Só que vem de uma derrota para a equipe do Santa Cruz no clássico desse último final de semana. Então vai tentar pegar um pouco o que houve nesse final de semana diante da equipe do Fortaleza. Acho que o ponto que dá para dizer que pode ser crucial para o jogo, eu até montei uma provável escalação para essa partida, que é esse fator meio de campo. Meio de campo do Sport não tem um volante. Inclusive o pré-jogo desse confronto aqui está disponível no canal de forma muito mais detalhada. Então não tem a presença de um volante profissional. Tem até o Zé Lucas, que é um jogador da base de 16 anos e quando joga bem, mas a tendência é esse meio de campo aqui do Sport, com Fabrício Domingues, com Tite Ortiz e com Lucas Lima, e do outro lado um meio de campo muito mais equilibrado do Fortaleza, com Sacha, com Paul Fernandes e com Pochettino. Aqui você tem um meio de campo que cria bem, que é agressivo, mas que defensivamente não tem tantas características assim. Então pode ser um meio de campo exposto, e acredito que por esse fator aqui o Fortaleza pode criar alguma superioridade. Bora para esse último jogo, na verdade é o primeiro, mas o último da avaliação. Esse jogo vai acontecer a partir das 19 horas lá no Castelão, no Maranhão. Confronto de opostos na Copa do Nordeste, mas olhando a temporada como um todo, até que o aproveitamento ele é bem parecido entre Sampaio Corrêa e América de Natal. Sampaio Corrêa na estreia do Nordestão perdeu para o Bahia por 4-0, o América venceu a sua estreia diante da Juazeirense por 2-1 dentro de casa. E olhando o aproveitamento geral, até abrir aqui para a gente ter essa visão um pouco melhor, Sampaio Corrêa tem apenas essa derrota, que foi para o Bahia. Empatou contra o Motoclube, dá para dizer que o Motoclube, dentre as equipes do estadual, dentro das equipes do Maranhense, a que tende a fazer mais frente ao Sampaio Corrêa, ao próprio Maranhão também. Então se tem aqui esse empate do Motoclube e esse empate diante do Imperatriz. Os outros 4 jogos venceu, terminou perdendo para o Bahia. E o América de Natal tem também apenas uma derrota na temporada, que foi a derrota no clássico diante do ABC por 1-0. Tem os outros resultados aqui, incluindo o último jogo do América, que foi contra o Potiguar, e uma vitória fora de casa por 1-0. Eu terminei não deixando meu palpite para esse jogo aqui, mas acredito em uma vitória do Fortaleza ou em uma tendência de empate. E olhando para esse resultado aqui, acredito muito numa tendência de empate. O fator mando de campo pode ser importante aqui para o Sampaio Corrêa, e até as campanhas parecidas que as duas equipes têm. As duas equipes que têm problemas, tá? Tanto o Sampaio Corrêa tem problema na linha defensiva. Vou até puxar aqui de forma mais detalhada para vocês. Sampaio Corrêa que não conta com o zagueiro Guilherme e não conta com o Balão no meio de campo. E do outro lado é um América de Natal que não conta com o lateral Lucas Mendes, lateral de bom apoio, boa bola parada também. E não tem a presença também do Ricardo Luiz e do Rafael Jansen. Então estão aqui as baixas do América de Natal. Então, repetindo, acredito aqui numa tendência alta de empate e aqui uma tendência de uma vitória do Fortaleza. E outro ponto, né? Eu destaquei o meio de campo do Sport, mas tem um destaque também na linha defensiva do Sport, que é a não presença do Thierry. Thierry não vai para campo, não joga, e é uma baixa de muito peso para essa linha defensiva do Sport. Falando sobre transmissão, jogos dessa terça-feira serão transmitidos por Premiere, todos eles, e também pelo SBT, além da ESPN. ESPN, que tinha o direito de transmitir os jogos da pré-Copa do Nordeste, não transmitiu. Tinha os direitos de transmitir os jogos da primeira rodada, não transmitiu, mas agora vai transmitir esse Sport e Fortaleza pela segunda rodada. SBT, afiliada de Pernambuco e afiliada do Ceará, transmitirão esse jogo aqui de Sport e Fortaleza. A afiliada da Bahia e da Paraíba transmitirão esse jogo aqui do Vitória
mas os outros estados do Nordeste eu ainda não tenho essa confirmação de qual vai ser a transmissão, de quais serão os jogos transmitidos, por exemplo, para Alagoas, para o estado do Maranhão, enfim. Isso eu vou deixar depois nos comentários. Deixa o seu palpite nos comentários, o que você está esperando para cada um desses 3 jogos. Também se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o link. Até a próxima.